Rodrigo, estamos aqui. Estamos ouvindo, agora sim, ouvindo e vendo, tudo bom? Oi, gente. Vocês estão ouvindo? Perfeitamente, a Muito imagem bem. está tudo bom. Muito bem. O que é que o João está fazendo aí A atrás? gente está acertando aqui as coisas. É. Peraí. Tudo bem, fique à vontade. Eu também estou ligando aqui as câmeras. Ai, o cachorrinho. olha só. Eu adoro o cachorrinho. Eu adoro o bichinho. Salve, salve, queridos! Tudo bom, amados? Tudo gravando já, olha. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo ótimo. Rosinha, tu tá fora da câmera, Rosa, mais pra cá. Isso. Bora. Vocês Mais um estão pouquinho. nessa quarentena? Às vezes temos que sair para gravar, mas saímos em lugares que não tem ninguém, então um campo bem neutro. Mais pra cá, Rosinha, peraí. Deixa eu ver como Um tá. campo bem neutro. Isso, Nós aí. estamos indo para um campo bem neutro, não tem ninguém, não tem nada. Uma loucura, porque eu acho tanto vocês quanto a gente já se organizou online, né? Sim. Pois é. Então, Nosso trabalho, ele tá há 4 anos, a gente tá tocando esse trabalho em casa Aham. e a gente permanece em casa, assim, raramente saímos para gravar, fazer gravações de rua, então não mudou muita coisa o que a gente faz na rotina. Uhum. Não, nós às Tá bom, vezes vamos lá, saímos por causa de caça-fantasma, mas a gente tenta organizar de uma forma sem contato social. Sim. Deixa eu ajeitar. Eu tô botando uma câmera aqui na frente, que tava dando reflexo, peraí. Assim, isto. Tem uma janela no canto. Você precisa que eu ligue alguma luz, alguma coisa aqui? Não? Tá bem para vocês? A Não, nossa tá bem. imagem? Tá muito Tá bem, boa, a sim, imagem tá. está muito boa, muito boa. Eu tô gravando ali com as GoPro, tá tudo certo, bacana. Acho que é aquela lá só que tá meio teto demais, mas... olha, tá... Não, uma a mais, uma a menos. Não, mas eu sei, é que é um encontro, né? Não é qualquer encontro. Pô. O João grava tudo! Ai, o João. Não, a gente quase brigou agora aqui que eu tava. Que nesse canto é o canto do microfone, o canto da luz, né? E a Rosa disse, não, João, não pega muito de perfil, que não sei o que. Nós quase brigamos, mas não. Aí eu relaxei, respirei, trocamos de canto. Quem tem nariz grande tem Você pode usar um programa que grava a tela também. Eu tenho um programa que grava a tela. Ah, eu não tenho esse. Qual é o programa, Rodrigo? Chama Camtasia, com M de Maria, Camtasia, ele grava a tela para você direto e o áudio junto. Puta merda. Que bom. Vai ser melhor, porque aqui, ó, eu tô com uma GoPro pegando vocês, né? Vocês dois. E tem essa outra ali que tá pegando também, né? Mas não é. Claro, pegando a tela fica mais. Muito melhor. Depois me passa o link, por favor. Te passo, tem 2 muito bons que a gente usa aqui para gravar. Ah, beleza. Bom, queridos, então vamos começar a gravação, né? Que eu acho que Sim. uma meia hora aí. E aí, bem o que a Dani disse, um bate-papo, né, Dani? Sabe, deixar rolar. Só vou fazer uma abertura aqui. Queridos. O João não deixa eu ter cachorrinho em casa. Ih, João, você não deixa? Por Não. quê, João? Depois que eu fiquei doente, né? Atrapalha as gravações. Não, aí a Rosa quer levar nas gravações, né? Daí ela quer... E a gente fica, às vezes, uma semana, 2 semanas viajando, né? Aí não tem... Como é que eu vou fazer, né? Aí leva no veterinário, volta no veterinário, tem que levar a limpeza. Nossa, sair... Porque a Rosa fica na estratosfera, né? Aí quem fica aqui embaixo cuidando sou eu, aí ó. Ah, não, mas naquela época eu estava doente, agora é diferente. Só que nós temos que estão nos visitando muito, que vem comer na nossa área, é macaquinho. Os macaquinhos. Ah, tem mesmo. Os macaquinhos estão vindo. Aqui em Cotia tem os macaquinhos. Vocês já se mudaram, então? Já estão em Cotia? Não. É que onde a gente mora, 15 minutos você tá em Cotia. Ah, tá. Porque a gente mora perto de uma via de acesso. Mas provavelmente daqui a 1 ano e meio a gente vai para lá. Ah, que maravilha. A chance da gente ir. Não, São Paulo vai ser cada vez pior, né? Vocês sabem, né?
Nossa. Agora, olha essa aqui, Rosa. Olha essa imagem. Ó. Olha só, João. Que mimo. Que Bom, mimo. Ela fica assim, ela não late. Não, essa raça não. Ela fica assim. Tem racinhas boas. ela já tá, ela sabe, né, de gravação, já foi acostumada no estúdio, Sim, ela sabe. E é engraçado porque quando eu e o Rodrigo a gente senta junto, ela quer ficar junto também. Então ela pede o colo pra ficar na cadeira com a gente. É engraçado. Até quando a gente tá comendo na mesa, ela pede colo só pra ficar no colo. Pra participar, né? Ela não pede comida, comportadinha, muito educada, mas ela quer ficar o tempo todo junto com a gente. Hoje, o que a gente vai fazendo, ela quer participar. Mas ela é novinha? Quanto tempo ela tem? Quantos anos? Ela tá com 2 aninhos e meio já. Já tá começando a ficar adulta, né? Já é uma adultinha. Porque quando é pequeno... Bom, o vídeo já começou, acho que tudo isso está muito bom e eu vou usar, tá? Né? Né? Porque, nossa, tá fantástico esse papo, e até uma coisa bacana, né, que só olhando para a câmera, que vocês viram, né? Caça-Fantasma Brasil, entrevista e conversa com Spock House. Nossa, claro, mais íntimo ainda é o Rodrigo e a Dani, nossos queridos amigos, né, que passamos um tempo distante e tudo, até quando nós reencontramos, né, tiramos algumas coisinhas que eram bobas, mas que acabavam criando uma distância energética também, uma distância dessa amizade que começou e tá super legal, porque isso que é a afinidade, isso que é respeito um ao outro, isso mesmo. E estão aqui conosco, né, aceitaram o nosso convite, muito obrigado, viu? Muito obrigado, né, para falar sobre... A gente agradece. Para falar de um tema que vocês conhecem e a gente tem falado muito nisso, né, nas lives agora, porque o pessoal pergunta: o que eu faço, Rosa, o que eu faço? E aí a Rosa diz, uma das primeiras coisas que ela sempre fala é meditação, né? E eu tenho acompanhado os vídeos de vocês, eu vejo vocês falando nisso, né, da meditação, ainda mais da meditação também tibetana, que é uma experiência, que é assim, um conhecimento de vocês e uma prática, porque a gente acredita muito na prática, né? Então, muito obrigado de novo, tá? E vamos entrar no assunto, como nós já entramos em outros assuntos particulares, que eu achei também muito gostoso, né? Que já vai estar no ar. Sabe, eu vou fazer... as pessoas procuram me ensinar, mas eu não tenho técnica, eu falo como vidente, não posso orientar. Aí você explica para nós quanto tempo, a história do vínculo de vocês com a técnica tibetana. Vamos falar um pouquinho para a curiosidade nossa e do pessoal. Quer falar? Eu vou pegar uns objetos para mostrar para eles. Pode pegar. Aí você comenta a sua experiência, eu já entro. Ok. Em primeiro lugar, eu e o Rodrigo, nós fazemos coisas diferentes, né? Eu sou estudiosa de religiões, sou formada em teologia, depois eu fiz mestrado em ciências da religião para ter um aprofundamento acadêmico no estudo de várias religiões que eu gostava de estudar. Mas, pessoalmente, eu sou praticante do budismo tibetano desde os meus 19 anos de idade. Hoje eu tenho 34. E a minha mãe também ela é praticante, né? Então, dentro da minha casa, a gente sempre teve um ambiente propício, né, para praticar, porque meu pai também é uma pessoa muito aberta, né, porque tem lares assim que às vezes as famílias elas não compartilham da mesma crença e às vezes há conflitos, né, na minha casa não. Então assim, quando eu tinha dúvida, minha mãe me ensinava algumas coisas, né, e dentro do budismo tibetano há práticas específicas para você fazer várias coisas. Não como se fossem práticas mágicas, né? Mas é para que você atinja, como é que eu posso colocar, certos resultados para você mesmo. Como, por exemplo, há práticas para você apaziguar a raiva. E por meio de certas meditações que você faz, é como se, de uma maneira superficial, né, para que as pessoas possam entender,
é basicamente assim, de tanto você exercitar a sua mente a não ter raiva por meio da meditação, a longo prazo você cessa a raiva. Então é mais ou menos essa a ideia. É controlar também esse movimento energético da raiva, né? A mente controla. Sim, a religião em si, né, o budismo tibetano, assim, ele tem o seu lado religioso, espiritual, de energias e coisa e tal, né? Mas a nossa professora, ela não costuma dar muitas explicações sobre isso ou divulgar muito esse lado do budismo tibetano, porque o objetivo principal, né, das práticas do budismo tibetano é você exercitar a sua mente. Quando você exercita a sua mente, você já exercita as suas emoções, né, o seu corpo, como você controla o seu corpo. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que podem ter efeitos físicos quando sentem medo, quando sentem raiva, como, por exemplo, o síndrome do pânico, né, um problema psiquiátrico, né? Então, quando você combina, né, o corpo, as emoções, a mente, como se fosse um conjunto a ser contemplado na meditação, você acaba apaziguando seus problemas pessoais e vendo o mundo com uma clareza maior, vendo as situações, vendo as pessoas de uma maneira mais pura, mais amena, né? Então nesse momento está sendo muito importante. Nesse momento é mais importante ainda, né? Fazer essas técnicas, aprender, porque está havendo muito desespero, a falta de controle, por isso que eu mando as pessoas procurarem um mecanismo para poder fazer o autocontrole que tu está falando. A minha experiência já é um pouco mais diferente. Eu entrei em outras escolas místicas esotéricas do Oriente, em específico as escolas hindus, que eles chamam de arhatas, que são outros praticantes dentro do mesmo contexto de acalmar a mente, chegar a um estado de iluminação, poder realmente ajudar as outras pessoas por meio dessas técnicas, mas são escolas que elas não têm uma obrigação tão religiosa quanto o budismo tibetano, porque elas não seguem um passo a passo budista, que eu vou explicar para vocês o porquê. Mas ela é direta em movimentos mais práticos para atender a minha necessidade. Então eu tenho raiva. Então eu consigo pegar a minha raiva, eu retiro essa raiva, eu olho e falo, eu não preciso disso. Ela tem movimentos mais rápidos, mas não seguem uma religião dentro do mesmo princípio do budismo. O budismo torna-se uma religião muito mais forte. E quando eu comecei a entrar nas escolas do budismo, que por uma coincidência foi a mesma que a mãe da Dani no começo seguia, e depois eu fui ver que a Dani, conhecendo a Dani, ela também praticava. Que é uma das linhagens do budismo. Aqui a gente tem 4 linhagens que nós trabalhamos, que são as 4 escolas mais tradicionais, que é a Nimpa, a Gelupa, a Kadjupa e a Sakya, que são as 4 mais tradicionais. O que a gente pratica, principalmente a Dani, é uma das linhagens que seria a Nimpa, que ela segue um princípio muito legal, que são seriam como se fosse porta-sadanas. É um estojinho que tem os livretinhos das práticas. E aqui tem todas as práticas onde a gente faz. Então são livrinhos que tem começo, meio e fim para essas práticas. E são muitos. E aqui tem as imagens das consciências búdicas, onde a gente consegue atingir o equilíbrio observando essas imagens. E é necessário você ter essas imagens para que você possa fazer uma das meditações dentro do budismo tibetano. É uma das técnicas dele, das práticas. Eu tô entendendo isso. Porque para quem não conhece, é muito interessante. A mente, João, Só um pouquinho. Esse aqui é o Vajrasattva, que seria uma espécie de uma imagem da consciência búdica para cura, onde a gente utiliza de mantras específicos para a retirada de todas as energias que são prejudiciais à elevação da consciência búdica.
tá? Essa daqui é uma das escolas. Eu tenho outra que eu também sigo, e daí são outros booklets que a gente coloca. A Lilo está no meu colo. A Lilo tá querendo ver também. Quer participar. Então, esses aqui são livrinhos de práticas, só para vocês verem a complexidade. Cada livrinho desse tem centenas e centenas e centenas de mantras que você tem que fazer do começo ao fim. Por isso que é uma cerimônia religiosa. A arte de meditar dentro da consciência búdica é uma religião, onde você tem que pedir a permissão para você fazer, seguir uma prática de começo, meio e fim. Essa aqui já é da linhagem Gelupa, que eu também sigo, que eu acho um espetáculo. As duas são muito legais. Mas o princípio básico do budismo é: eu tenho uma mente, uma fala e um corpo. Eu tenho que ter a visualização da consciência búdica, eu tenho que ter a pronúncia dos mantras e ter a postura correta para ter os 3 princípios. Eles chamam isso de Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, que é ter a mente de Buda, a fala de Buda e o corpo de Buda. Buda não é um personagem, ele é uma consciência ser obtida, tanto que o primeiro nome daquele que se colocou no estado búdico foi Siddhartha Gautama. O nome dele não era Buda, era Siddhartha Gautama. Então, a ideia é você observar a sua mente e fazer com que ela fique no lugar correto. Nesse momento que a gente está vivendo, há necessidade de colocar a nossa mente no lugar correto. Dentro dos princípios, a nossa mente, ela vive fugindo do passado, vive projetando o futuro que nunca existiu, que é a tragédia, que é a morte, que é a destruição do planeta, mas não olhamos para o presente, o aqui e agora. O aqui e agora, ele é consumido pouco a pouco pelo tempo. E nós deixamos esse aqui e agora passar. A gente não presta atenção nos dias de hoje, na possibilidade de você poder fazer algo nos dias de hoje. A gente sempre deixa para o futuro, amanhã eu faço. Ou, eu deixei passar, eu não vou fazer. Essa é a desculpa da mente do ser humano. E a gente tem a Lilo aqui no meu colo. Passa pro lado. Ela fica de um lado para o outro. E essa desculpa é a que o ser humano dá ao longo de toda a sua existência. E aí no dia da nossa morte, quando nós estamos realmente percebendo que nós estamos falecendo, é que a gente olha e fala: eu podia ter feito tanta coisa legal na vida, mas eu deixei passar uma vida inteira. É isso que todo esse estudo búdico, ele nos remete, dizendo: você pode fazer coisa a todos os outros seres, você pode fazer uma coisa muito legal na sua vida. Você tem o direito de existir, e foi lhe dado esse direito capaz de você poder fazer muitas coisas legais para todos os seres. Veja, dentro desses reinos budistas, um cachorro, por exemplo, ele não tem a mesma consciência que nós temos. Nós temos a habilidade de poder mudar a vida de uma outra pessoa e a habilidade de poder fazer muitas coisas legais. Mas as pessoas, elas se inferiorizam, elas entram num estágio sempre de depressão, de tristezas, de amarguras em todos os momentos. Todos. E vamos falar desse momento agora, hein? Direciona com esse momento, porque o pessoal está todo mundo em pânico. Vamos trabalhar com eles, por favor. Entende? Então, assim, o que é o aqui e agora, o que a gente pode fazer? As pessoas, primeira coisa, elas têm que entender que tem pessoas trabalhando dia e noite para sanar o que está acontecendo. O fato é esse, não podemos acelerar um processo onde as pessoas estão correndo atrás de uma solução. Mas o que a gente pode fazer dentro da nossa casa, o que a gente pode fazer para mudarmos? As meditações budistas, elas são muito legais, mas, de novo, vocês têm que estar inseridos dentro desse conceito para poder exercer. Se eu não posso utilizar essas meditações, mas eu posso utilizar, por exemplo, livros de autoajuda do budismo, que são muito legais nesses momentos de crise, livros que realmente remetem a... O próprio Dalai Lama escreveu um livro sobre isso, de como a gente pode lidar em momentos de crise, observando nossa mente, entendendo o nosso comportamento, observando que são fatores externos e fatores internos. O que a gente fez nesse momento de crise, além, obviamente, das práticas, eu recomendo às pessoas comecem a desenvolver e observar suas habilidades que vocês nunca observaram.
estudos de música, leitura, colocar cursos em dia que muitas pessoas ficam postergando em suas vidas. Vão aprender coisas enquanto vocês estão em casa, vocês têm tempo para direcionar sua mente em coisas legais. Existem lugares, cursos, até mesmo Harvard publicou vários cursos que as pessoas podem fazer gratuitamente e ter um diploma, ter um certificado. Colocar a mente sempre no ponto de distração, porque caso contrário, as pessoas elas vão ficar olhando para o nada e aquilo vai consumindo elas de uma maneira que elas não vão saber lidar. A mente humana vive sempre um emaranhado de sensações, emoções e pensamentos. Na hora que você começa a se defrontar com esses pensamentos, você não sabe lidar. Você não sabe lidar com essas situações. Quando a gente é vazio disso, fica mais fácil. Por exemplo, o budismo japonês tem uma meditação chamada Zazen, que você olha para a parede. Olha que louco, como é que você chega numa sala, tá todo mundo olhando para a parede, e você fala, pô, tá todo mundo de castigo, todo mundo fez coisa ruim aqui nessa casa. E na verdade não. Na verdade, eu quero deixar minha mente clara e branca, eu olho por uma parede branca. A ideia não é acalmar a sua mente, então eu vou dar um nada para ela absorver o nada e anular esses pensamentos que são prejudiciais. Deixa eu fazer uma observação. O Rodrigo, ele lembrou dessa técnica meditativa chamada Zazen, né? E é uma técnica que tem muito no budismo chinês e japonês, né? E realmente eles ficam sentados olhando para a parede e tal. E a nossa professora, o Rodrigo acho que não chegou a ter esse exercício, mas eu tive em alguns retiros que eu fiz. E a nossa professora, ela em vez de colocar a gente sentado para a parede, ela botou todo mundo lá no quintal do templo e pediu para que todos ficassem olhando o céu. Era o mesmo exercício, olhando o céu. E ela falou assim, vocês vão observar as nuvens e vão contemplar a passagem das nuvens, fazendo um paralelo aos seus pensamentos. Então, é como se a nossa mente fosse o céu e as nuvens fossem os nossos pensamentos. É isso aí, perfeito, né? Eu lembro disso. Então, ela quis fazer um paralelo, querendo mostrar que a gente tem que deixar os pensamentos passarem como as nuvens. Então, muitas pessoas, né, nesse contexto atual, elas estão com um turbilhão de pensamentos, estão ansiosas, estão nervosas, né? Então eu acho que o nosso primeiro conselho talvez fosse aplicar esse tipo de meditação. Porque a nossa mente não tem como, às vezes muitas pessoas têm o equívoco de pensar que a prática meditativa é você simplesmente cessar todos os pensamentos. E na verdade não tem como você fazer isso, porque o nosso cérebro ele funciona à base dos pensamentos, né? Então, na verdade, o segredo não é cessar os pensamentos, mas você deixá-los passar. É impermanência. Tudo acaba passando em sua vida. As coisas, elas não são duradouras. Então, quando você pega uma nuvem, você sabe que aquilo é um pensamento que está vindo. Aí você olha e você fala, eu não preciso disso, porque ele não faz parte da minha pessoa. E não se apegue a eles. Não se apegue a momentos de raiva. Não se apegue a momentos de depressão ou tristeza. Entenda que tudo isso daqui é passageiro. As coisas vão ser resolvidas rapidamente. Tem gente trabalhando para isso. Então você pega essa emoção, você fala, eu não preciso disso. E joga ela fora. Sabe, eu acho que a Rosa já passou por isso. Rosa, sabe aquela sensação de que você está escutando pensamentos de outras pessoas? Sabe quando você está quietinha na tua casa e você escuta uma voz ecoando na sua cabeça que parece um pensamento, você fala, nossa, de onde veio isso? E às vezes são formas de pensamento dessas pessoas que estão tristes, que moram ao seu redor, e você ouve aquilo e você fala, isso não é meu. Não me pertence. De quem veio isso? É isso mesmo, não você é meu, não me escutar até o pertence. timbre da voz. É isso mesmo. Concorda? Concordo. Aí eu faço, de uma forma, não é meu, não me pertence, deixa como um filme, deixa passar porque não é meu. De uma forma, dentro da minha leitura, não sendo tibetana, eu exercito muito esse processo. Amadinho, sabe o que eu gostaria que vocês aproveitassem?
Dá algum livro de autoajuda para o pessoal ler, porque né, iria ajudá-lo muito, né? Ajudá-lo, por favor. Isso depois eu posso colocar no descritivo do vídeo, Rodrigo. Depois você me manda então essa lista, né, das sugestões de vocês. Mas é bom mostrar mesmo que você falou e tu sabe como tem que ilustrar, né? A gente está divulgando no canal e assim é uma playlist chamada Transforme-se. Certo. Há 2 anos atrás, um grupo de pessoas entrou em contato comigo, a maioria adolescentes, falando que estava passando por processos de depressão muito séria na adolescência. E eu tomei partido de trazer livros e contar histórias budistas e parábolas budistas que são reais, escritas por pessoas reais, de 1800, 1900, para ajudar essas pessoas. Esse aqui é um livro muito legal, e vocês obviamente conhecem essa pessoa. Tá? É a Monja Coin. Sim, sim. E ela tem passagens incríveis que falam sobre a história dela no Japão e que remetem a esses estudos. Histórias de pessoas que passaram por muitos problemas que nós passamos ao longo da nossa vida e que podem ser solucionados pelo ponto de vista que eles apresentam. Então é interessante analisar certos livros de autoajuda do budismo que são de fácil acesso a qualquer pessoa para lidar com essas situações. Mas deixa esse é um deles. Perfeito, não. Eu vou deixar agora, eu vou deixar aqui já no vídeo, em cartão, o link da tua playlist, essa. Ali, tipo, pega aquele que está à esquerda ali, aqui, o amarelo, a laranja, do lado do diabo aí ao lado. Aí, esse é de parábolas. Ó, esse aqui é de contos budistas também. Tá? Esse aqui é para criança, eu comprei de propósito. Que maravilha. Não, mas isso comprei para trazer para o canal. Então você vê histórias como se eu lesse para crianças mesmo. Tá? Mas os livros do Dalai Lama, ele tem vários títulos, né? E ele é focado justamente para ensinar os ocidentais a lidarem com as suas emoções nocivas, comportamentos nocivos, né? Então, basicamente, o Dalai Lama, ele tem vários títulos de livros de autoajuda, entre aspas, né? Com um foco budista, meditativo, se é que eu posso colocar assim, né? São livros populares. Eu vou deixar o link, a descrição, claro, do canal de vocês, vou colocar aqui em cima essa playlist que o Rodrigo falou e também na descrição do vídeo essa lista, né, que vocês vão passar aí, né? E também uma coisa que eu gostaria de perguntar, porque as pessoas, a minha religião não tem a ver, mas isso às vezes depende um pouco da religião, da crença, isso é uma necessidade. Ela é teóloga, então acho que ela tem mais lugar de fala. Inclusive, Rosa, eu até ia comentar que os monges beneditinos, eles são a ordem cristã católica mais mística de todo o cristianismo, porque eles tinham práticas meditativas em toda a sua rotina diária, né? Então, tudo que eles faziam fazia parte de uma contemplação cristã, né? Eu não sei se as outras ordens são assim, eu não conheço muito bem, eu estudei os beneditinos e os franciscanos, né? As outras eu não conheço muito bem, mas os beneditinos, eles tinham uma coisa muito interessante, aliás tem, né? Porque eles existem até hoje, que é a prática meditativa. Eu não sei se eles fazem isso hoje, tá? Mas antigamente eles faziam. Eles se sentavam na frente daqueles vitrais, daquelas igrejas, né, que são muito coloridos, cheio de mandalas, né, e eles ficavam olhando aqueles vitrais em contemplação. Eu não sei muito bem como que eles faziam essa meditação, né, a técnica, etc. Mas quando eu estava na faculdade de teologia, o meu professor de história do cristianismo, que era católico, ele nos contou essa curiosidade e eu achei muito interessante e a partir daí, né, muitos colegas meus que eram na maioria de vertente metodista,
né, eles eram protestantes metodistas, eles acharam interessante essa coisa da meditação dentro do cristianismo e eles começaram a resgatar a prática meditativa dentro do cristianismo. Olha que maravilha. Né, fazer os métodos. Então, assim, às vezes eles pegavam um texto bíblico e eles liam alguma passagem, aí eles fechavam, né, e aí eles ficavam ali em contemplação daquela palavra, né. Então, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal. Mas sabe o que é engraçado, Rosa? Assim, nesse momento de desespero, todo mundo corre para um ai meu Deus, né? A Deus se converte, né? Mas assim, Deus se converte. Eu gosto, meu pai, ele não tem uma crença, mas é sempre assim, tipo, ai meu Deus, que problema, mas agora você acredita em Deus? É curioso. Você sabe que quando eu entrei para uma sociedade, como se fosse, é uma sociedade muito interessante oriental, de padres que eram espanhóis, e eles pregavam muito a meditação católica. Você sabe como é que é uma meditação católica extremamente simples e que todo católico pode fazer? É simplesmente sentar, respirar, acalmar os seus pensamentos, o seu corpo, e ficar falando uma palavra chamada Abba, A-B-B-A, que significa Pai, que é o início da oração que Jesus Cristo fazia. Em aramaico. Em aramaico. Abba, Iekadash, Skemak, Tete, Manakutakla, Aí eu não sei, é de cor, né? Então, é uma oração muito legal, mas para os católicos que seguem realmente, os cristãos que seguem toda essa tradição, é só sentar e ficar falando Abba. É o suficiente. Você vai conseguir se conectar, de novo, à sua fé, você vai acalmar a sua mente e vai centralizar, colocando exatamente como o budismo faz, a sua cabeça, a sua fala e o seu corpo numa única linha reta. O seu corpo não vai ser que nem um bambu, a sua mente igual um bambu, porque a sua mente ela vai querer deslocar para frente, mas a sua mente vai estar ali, junto em equilíbrio. Essa é a tendência do ser humano, a mente sempre puxando para frente ou para trás, e o corpo fica sofrendo. É a mesma coisa que o princípio budista. A única coisa é que a gente utiliza orações budistas. Então as pessoas podem utilizar simplesmente Abba. Ajoelha, senta e fica fazendo, respirando. João, essa daí é um espetáculo. Funciona muito legal, tá? Qualquer um pode fazer. Só o fato de você direcionar sua mente, né, para uma outra coisa, né? Positiva, né? Entendi. Positiva. Porque o que está acontecendo? O medo, a insegurança, até as decepções com as suas próprias religiões, que agora está vendo uma realidade. Então, tudo isso o ser humano tem que buscar caminhos, vamos dizer, alternativos. Uma coisa que a gente conheceu quando a gente morava em Brasília, e depois a gente quando veio para São Paulo também, ali em Higienópolis, os Hare Krishna. Vocês conhecem, sabem, porque a gente teve lá em Brasília, a gente chegou aí nos nos encontros, né, que faziam as oferendas, né, dos alimentos, e depois a gente comia, né, e fazia, né, com vários membros e monges ali. Divertidos, alegres. Foi assim os que melhor nos aceitaram, né? Quer dizer, até assim eles disseram assim: Rosa, que bom, tu é evidente, então me fala desse discípulo, desse daquele. Quer dizer, a gente foi super bem aceito, né? E eu lembro que a gente até comprou o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, que depois nesse desapego eu acabei dando, me arrependo até hoje. Era aquela coleção completa dos Vedas, isso que você falou do hinduísmo aí, né? Quer dizer, uma coisa fantástica. Então, o que vocês, essa linha do Hare Krishna, vocês podem falar nisso, né, para a gente poder juntar com essa parte budista, hindu aí? Eu não conheço nada, assim, minha visão é muito superficial. Você conhece? Eu conheço algumas coisas assim, mas assim, quando surge o budismo ele meio ele se desloca do hinduísmo. A gente tem um período pré-védico, védico, hindu, janista, e depois torna-se o budismo. O budismo ele se funde mais no Tibete. Ele sai do norte da Índia, saindo do conceito mais hinduísta.
O hinduísta, ele tem um conceito muito interessante que são os 3, Brahma, Krishna e Vishnu, que são a trindade. Então você tem o criador, o mantenedor e o destruidor, que é o famoso Shiva, que destrói e tudo mais. Tá? Então esses 3 princípios, Brahma, Vishnu e Shiva. Abaixo dele você tem Rama, Krishna, você vai ter outras figuras que são dentro desta mitologia hindu. Eles provavelmente faziam as orações do Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ho. Isso. Eles ficavam cantando e pulando, geralmente louvor a Krishna. Eles tinham Hanuman também, que eles deviam fazer orações a Hanuman, que seria o que tira os obstáculos, que é o deus macaco. Provavelmente você deve ter visto uma simbologia de macaco lá dentro. Sim. Não? Sim, e tinha assim, um grande pôster do Prabhupada, que foi quem trouxe, quem traduziu e tal, mas tudo bem. Quer dizer, é uma linha... Eles são antigos, eles são mais antigos e seguem uma linha mais tradicional. Então você tem essas castas, você tem essas determinações de cada linhagem dentro do hinduísmo. Legal. Aí o budismo ele se desloca e abre. Entendi. Aí no budismo a gente tem o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. Quando houve muita guerra, João, no Oriente, há uma separação desses povos. Certo. Então você teve um que foi para o norte e um que foi para o sul. O Mahayana foi para o norte e o Theravada foi para o sul. Sim. E aí eles acabaram meio que se reencontrando depois, por causa desses períodos de guerra. Aí surge o Vajrayana, que é uma tradição que a gente acaba seguindo, tá? Que são os ensinamentos Vajrayanas. E a ideia dentro do Vajrayana é que tem toda essa separação da Nimpa, da Gelupa, da Kagyu, de todas essas tradições mesmo. Então, o princípio dos Krishnas é muito interessante, mas o que você observou é muito legal, que é o respeito. Nossa! As pessoas perderam muito respeito pela crença do próximo e gera muito preconceito. E isso a gente já observou muito ao longo da existência do canal e a gente realmente lamenta, porque é interessante olhar e aprender o que o outro faz, entender a sua religião, entender a sua crença, entender os alicerces que trazem os fundamentos, para exatamente respeitá-lo cada vez mais. A gente vê a fragilidade dessas crenças. Eu acho divertidíssimo o Hare Krishna, porque você vê a liberdade dele, a forma dele de pensar, de agir, livre de preconceitos que os outros ainda possuem. E uma coisa que a gente sempre fala, João, é que assim, a maioria das guerras aconteceram em nome de Deus. Você não vê nenhuma guerra acontecendo em nome do diabo. Não é engraçado, João? Não, é incrível. E também culpar Deus de tudo isso, dizer que os escolhidos, né, que quem tá indo, eu falei, pelo amor de Deus, é tão ignorante isso, sabe? Né, justamente, quer dizer, nós somos o problema, né? A gente tem claro isso, né? E nós temos que nos organizar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo isso que vocês falam, com conhecimento, com estudo, ligado a uma forma, uma leitura, gente, para mim, como paranormal, tem um maior sentido. Porque vocês traduzem termos que para mim é razão, emoção e sensibilidade. Vocês trabalham com formas, né? Com leituras que para mim não importa a forma que tu vai pegar, importa que tu direciona, te acalma e exerça o equilíbrio. Quer dizer, para mim, não, é diferente. Não, ele é diferente, é diferente na leitura cultural, mas no sentido todo ele tem sentido. É isso que as pessoas... Não, a minha religião não. Com a gente, essa coisa. Não, é diferente. Eu vejo, porque assim, no fundo, se tu te desarmar e pegar como ensina, nossa, eles estão falando o que eu falo, com estudo, com conhecimento, dentro de uma religião. Gente, vocês nem imaginem que eu digo, olha, tudo é a mesma coisa, cada um no seu universo. Você sabe que o budismo, ele fala o seguinte, todas as religiões são iguais a rios. Você pode escolher um rio que seja mais difícil de você navegar, outros que são mais calmos. Você vai ter percalços no rio.
você vai ter ondas gigantes, você vai ter problemas. Mas todas essas vertentes do rio, Rosa, elas vão sempre para o grande oceano. Tudo vai desaguar dentro do mesmo princípio. A linguagem que a gente fala pode ser diferente, mas no final torna-se tudo igual. Nossa. Você acabou de ver que é real. Outras pessoas que também falavam com a gente, não entendiam, na hora que sentou e conversou com a gente, falou: vocês pensam da mesma maneira que eu? Pois é igual. O rio que a gente desce é diferente, mas no final deságua tudo no mesmo princípio. Aí tem um detalhe, nós temos que nos adaptar e que nós ficamos mais à vontade qual o rio que eu vou botar meu barquinho. Quer dizer, com esse meu barquinho, literalmente, esse meu barquinho é muita cultura para mim. Sabe? Tu faz sentido, mas esse barquinho é muita cultura. Eu vou ficar com o meu barquinho dentro do meu rio, mas, entendeu? É isso que as pessoas precisam. O que você faz é o desapego. Tudo isso tá fora, vamos deixar levar. Mas é o desapego. É isso que é um momento das pessoas entenderem isso. Quer dizer, e no fundo, se as pessoas se desarmarem, vai tudo para o mesmo rio. Agora eu não posso obrigar tu a fazer a minha leitura, nem eu fazer a tua, mas trocar ideias, conversar de uma forma que, olha, isso quer dizer, isso aqui, é isso aqui. Não, isso aqui é meu dedo, isso aqui é o dedo dele. Não, são duas direções, dois dedos indicando direções como o rio. Não, outra coisa, o rio e a estrutura da pessoa aceita. Porque tem pessoas que não saem do seu condicionamento. Aí tem que ser aos poucos, mostrar, olha, tu não está no rio, tu está na beira do rio. Tu não conseguiu entrar nem no rio. E é um momento que nós estamos atravessando. Uma coisa que a gente fez com essa... Porque ontem nós saímos para gravar. Né? A gente estava com muito cuidado, né? Nós somos grupo de risco, né? Quer dizer, a gente está com essa... Né? Mas a gente... ontem a gente já tinha feito uma gravação no ano passado, onde uma família chamou a gente que o filho tinha um problema, tinha o que eles falavam de possessão, e realmente tinha uma coisa bem complicada. A gente foi, organizou e tal. E anteontem a mãe ligou desesperada, né, que o filho estava inclusive botando sangue pela boca. E a Rosa disse: João, é um paciente meu, né? E como o ministro disse, o paciente não pode, o médico não pode abandonar o paciente, né? Aí nós nos organizamos, até a gente fez uma máscara de silicone, já tinha as máscaras aqui, né? E fomos lá ontem. Mas o que eu ia falar isso? Isso. O link. Aí uma coisa que a gente falou e a gente sentiu que era para girar a roda de Sansara, quer dizer, nós temos agora que fazer girar essa nossa roda, né, pro que vem aí. Como que a gente, além dessa preparação, né, de ter a meditação, né, porque vem um mundo bem diferente pela frente. Vem situações complicadas, profissões... Não quer dizer que são ruins, só que não são que nós estávamos condicionados. E a Rosa disse: João, essa nossa saída fez a gente girar a nossa roda, quer dizer, essa roda energética, né, que é muito importante, claro, continuar em ação, porque o mundo parou, né? Como é que vocês veem isso, né, essa preparação para essa sequência, né? Quer dizer, como que energeticamente se trabalha isso também? Deixa só antes dele responder. Antes de eu responder, eu gostaria de dizer, nosso mundo é uma roda, o mundo de vocês é uma roda, é como um reloginho. O que nós estamos fazendo? Dentro da nossa boa vontade, da nossa proposta, e vocês, dentro de vocês, estamos juntando as rodas para elas ficarem maiores, com mais força. Porque vocês estão falando, estão dando oportunidade das pessoas procurarem livros, tiver mais interessado, procurar o canal de vocês. Vocês não estão induzindo nem obrigando, vocês estão dando conhecimento para que as rodas se juntem e transformem uma roda maior nesse momento. Mas isso não impede cada um ter a sua religião, as pessoas não entendem.
Não. Antes da gente entrar na conversa mais profunda, né, eu queria fazer um paralelo com a situação que a maioria das pessoas está vivendo com esse isolamento social, né? Fazer um paralelo com alguns contextos religiosos, como por exemplo, eu e o Rodrigo, nós estamos acostumados a ficarmos mais em reclusão. Tanto por conta do nosso estilo pessoal de ser, quanto pela nossa opção religiosa, né? Dentro do budismo como um todo, é comum que os praticantes, eles fiquem às vezes um pouco isolados por conta de retiros ou práticas meditativas, né? Então, é bastante comum. A nossa professora, por exemplo, ela ficou em retiro por 3 anos, antes dela ser reconhecida como uma professora qualificada de budismo tibetano, né? Antigamente, isso eu estou querendo dizer, lá no início do budismo, né, do advento do budismo no Tibete, e quando o budismo começou a se desenvolver como religião no Tibete, as pessoas elas tinham o hábito de fazerem retiros em cavernas. Durante muitos e muitos meses elas ficavam dentro daquela caverna, sem sair, sem tomar sol, e vinha um monge todos os dias levar uma comida para aquele praticante, né? Ou outras coisas que ele viesse a precisar, né? Para ele se esquentar, para ele se cobrir, algo assim, né? E aquela pessoa ficava lá, né? E aí, quando a gente começou com essa quarentena, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eu falei que engraçado, né? Agora parece que todo mundo no mundo tá de retiro. Foi o que eu pensei. É verdade. Porque, né, é um retiro obrigatório, né? Foi um retiro obrigatório, universal, né? E aí depois eu me lembrei das Carmelitas, que é uma ordem religiosa católica de freiras, né? A Rosa foi carmelita? Não, eu fui freira, eu fiz o curso para ser carmelita, e como elas me acharam muito nova para ser carmelita, eu tinha todo o perfil de carmelita, imagine, eu idêntico perfil de carmelita. Mas, disseram, como tu é muito nova, vai para um convento, amadurece, depois a gente te recebe. A minha prima também queria ser carmelita, só que quando ela era bem novinha, ela fez 18 anos, ela já queria entrar para a ordem das carmelitas, e aí, primeiro que meu tio não deixou, segundo que falaram isso para ela, eles mandaram você é muito novinha, então, e porque quando você entra, e a Rosa até pode falar mais sobre isso, né, já que era uma carmelita aspirante, né? Na ordem das carmelitas, você fica lá dentro, tchau e pensa, você fica em total reclusão. Mas é que ela viu como vidente que ia viver um grande amor. Não, mas aí mas sabe o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante. É que às vezes a gente faz testes vocacionais que tem uma leitura de um condicionamento de alguma coisa. Quer dizer, eles viram, o teste mostrou que eu ia ser uma pessoa mais reservada, uma pessoa direcionando o meu tipo de opinião, meu tipo de fé, que eu ia ser mais no meu universo, de fato, mas não para ser uma carmelita. Eu gosto de ficar em casa, não gosto de muita coisa. Quando socialmente eu me encontro com as pessoas, eu fico sem graça. Eu não sei me comportar socialmente, não é que eu não sei, não é o meu mundo. Então eu não me esforço para ser. Às vezes o João diz, nossa, que cara esse jogo é que eu tô... É timidez, às vezes. Timidez. Então, esses testes, eles te dão parâmetros, mas não te dão a direção, eu vejo por mim. Continua, Dani. Continua. E aí, assim, né, tudo bem, essas pessoas de quem a gente está falando, né, os antigos praticantes que faziam retiros na caverna, os praticantes atuais que fazem retiro voluntário, né, no templo, nas suas casas, né,
as carmelitas, enfim. Essas pessoas optaram, né, pelo isolamento. E aí a gente tem o problema das pessoas que não optaram por esse isolamento, né? E aí eu acho que o que as pessoas elas poderiam começar a trabalhar na mente delas, né, é contemplar que o isolamento que elas estão fazendo vai beneficiar muitas outras pessoas, né? Então, a nossa professora, ela sempre estimula que a gente cultive a compaixão, né, em todas as situações, para todos os seres. Então, se você está passando por uma situação, que você contempla aquela situação, mesmo sendo ruim, para que você possa tirar um aprendizado dela. Perfeito. E também contemplar a possibilidade de você estar fazendo bem para uma outra pessoa, né? Então, assim, eu sei que é difícil para muita gente ficar trancado dentro de casa, não pode sair para ver a família, né? Mas a gente tem que focar a nossa mente no bem maior, né? Então, por exemplo, eu tenho um parente que é médico, né? E ele tem a esposa e as 2 filhas pequenas dentro de casa. Quando ele chega em casa, ele não pode beijar, não pode abraçar, né? Então, isso já faz um mês. Ele tá dentro da casa, né? Só que a família não pode ter contato com ele, né? Então, e esse meu parente, ele virou para mim e falou assim: tem que ser assim. Eu não fico pensando que eu fico com saudades. Eu penso que eu estou fazendo isso para o bem da minha família e para o bem da minha comunidade. E é nisso que essa pessoa focou, né, a sua mente. Né? Então eu achei uma maneira muito positiva de pensar. Muito né? Bom. Tudo depende da maneira como a gente concebe as coisas. Mas né? O João tocou num ponto que é muito complicado, João. Que assim, muitos canais de comunicação, Jovem Pan, outros canais estão trazendo, que é o que vai acontecer com o mundo depois. O ser humano vai ter que se recriar, ele vai ter que se redescobrir, vai ter que aprender a ter o afastamento social, vai começar a dar mais valor às coisas mais simples e básicas da vida, e principalmente a vida. A gente descobriu, a trancos e barrancos, a fragilidade do ser humano. Quando você pega o que aconteceu na Europa, você vê como as vidas, elas esvaírem como se fosse realmente poeira. As pessoas sorrindo um dia, brincando, e de repente, cadê? Cadê as pessoas que estavam aqui? E você vê a Europa inteira vazia, sem pessoas na rua. Você olha e você fala, o que aconteceu? Será que os filmes que a gente assistia de 1980, eles têm razão? Trazer realmente esse apocalipse? O que está acontecendo? As pessoas vão ter que dar mais valor à sua existência. Elas vão ter que dar mais valor à sua família, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que precisam. E quem sabe eles vão começar a perceber que existem pessoas ao redor que precisam de ajuda. As pessoas nunca olharam para o próximo quanto estão olhando hoje, vendo pessoas caindo na rua, sofrendo dor. E o nosso público, que às vezes a grande maioria torna-se adolescentes, sofrem porque nunca viram isso. Eu brinco, eu falo, vocês estão descobrindo que o ser humano morre. Sim. Isso é o futuro. É isso que vai acontecer com você, se você não aprender a dar valor à vida, a se cuidar, a respeitar quem você é. Você vê, existem pessoas que têm doenças e que foram criando essas doenças ao longo de suas vidas e que permitiram. Doenças que realmente poderiam ser evitadas, mas não, eu gosto da minha doença, vou cultuá-las. Hoje esse vírus está consumindo essas pessoas pela doença que elas tanto alimentaram. As pessoas têm que começar a dar mais valor à vida. A ideia que esses canais de comunicação estão colocando é que a gente vai ter um público mais assustado, pessoas mais assustadas quando tudo isso terminar. Elas vão se defrontar com algo que os antigos sempre avisaram. Você vai morrer. As pessoas ignoraram
tipo de coisa e estão vivendo uma vida louca, vivendo festas, farra, folia, drogas. E aí, um momento agora pararam e falaram: e não é mesmo que eu vou morrer? Puta, agora deu medo. Sabe? Então, o valor da vida vai ter que começar a pesar. As pessoas vão ter que, sim, assumir a responsabilidade sobre seus atos aqui e agora. Porque um simples vírus está levando pessoas a óbito. Um vírus, algo insignificante ao olho humano, mas que é capaz de destruir 30, 40, 50 anos, 60 anos de existência de uma vida. Não é uma loucura pensar isso, João? Mas tu sabe, se tu observar, está havendo festas, diz que a agressão entre casais está violenta, diz que aumentou a... Que é o pior, Rosa, na Inglaterra, a pedofilia aumentou 120%. Puta merda. Barbaridade. Saiu essa notícia, então a pedofilia está aumentando. Abusos de crianças dentro de casa, crianças na internet, pessoas abusando dessas crianças virtualmente. Então nós temos outras doenças que estão surgindo em meio a essa doença. Aproveitando esse momento de fraqueza, já existia isso, mas agora estão deixando isso mais claro. E tu sabe, amadinhos, que dentro do meu conceito, o ser humano como indivíduo, esse que nós estamos falando, de tudo isso que nós... Com individualismo, eu quero, não me interessa, eles misturaram as duas palavras. Por isso que nós estamos tocando nesses pontos para fazer, e é mesmo, gente, porque os jovens, vê, a festa punk, uma boate aí abriu para 40 pessoas, fizeram a festa com droga e tudo, 40 pessoas, não uma boate, não, um motel. Então a gente está vendo, tu viu? A gente está vendo que a doença tem pessoa que não quer saber, só que depois... É isso, eu acho, sabe, Dani, Rodrigo, que a importância, né, do que nós estamos fazendo. Sabe? Quer dizer, vocês, a gente, e muita gente mostrando uma espiritualidade... uma realidade, uma espiritualidade real. Isso, isso, porque assim, ó, é claro que existem muitas leituras e essas leituras estão aí para a gente aprender. O problema é que nós criamos essa sociedade, dentro do que a gente fala, né, da sociedade dos híbridos mutantes, né, que nossa linha mais extraterrena aí, que a gente trabalha. Quer dizer, nós criamos um mundo animal, né? Quer dizer, se fosse como os animais mesmo, esses queridos, que são mais humanos hoje do que nós, né? Mas é uma sociedade doente, né, que esqueceu justamente esse lado espiritual, essa conexão, né, que a gente fala com os híbridos, né? Essa conexão que é o que dá a nossa grandeza de verdade. Mas nós criamos uma sociedade rala e de instintos animais. E né? de conveniências, né? Que é o territorialismo, o egoísmo, o querer, quer dizer, sabe, é aquela coisa, não, são os meus, é um absurdo, né? E é esse choque, né, que a gente está vivendo agora, que não é uma coisa, quer dizer, é apocalíptica sim, mas não dentro dessa leitura fantasiosa. Isso, fantasiosa, né? Que tinha que ser ilustrada de uma forma quando foi traduzida. A gente dá para entender essa ilustração, né? Mas, João, nada que se leve através do medo e do domínio é saudável. Sim, é isso mesmo. Sim. Eu acho que as pessoas, a primeira verdade que elas tinham que cair a ficha, né, é que todo mundo, uma hora ou outra, vai morrer. Nós vamos morrer. Essa é a única certeza da vida. Mas né? não é porque eu vou morrer, eu vou aproveitar a vida, faço o que eu quero, prejudico. Não nesse sentido. Não é assim. É no sentido. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente com medo de morrer, o que é natural, né? O medo da morte, assim, para muitas pessoas é uma coisa complicada, mas
Eu acho que as pessoas elas deveriam trabalhar um pouco mais essa ideia de um dia eu vou morrer, né? Porque tem muita gente pirando dentro de casa achando que vai morrer por coronavírus, né? Porque ela não quer morrer agora, né? O que também é compreensível, mas eu acho que seria mais saudável a gente trabalhar com essa coisa, com essa ideia de que nós vamos morrer um dia, né? E trabalhar mentalmente, psicologicamente com essa ideia. Isso não significa, como a Rosa falou, de sair por aí que nem um doido, né? Colocando inclusive outras pessoas em risco, né? Essa ideia de trabalhar com o fato de que nós vamos morrer é simplesmente para você acalmar a sua mente. É uma certeza. A gente não pode mudar fatos, né? Então, dentro do budismo, inclusive, as linhas de raciocínio geralmente são assim. Por que você sofre pelo passado se já passou? E por que você sofre pelo futuro se ainda não aconteceu, né? Vivo agora, né? As coisas, elas são como são. Há 2 meses atrás a gente estava passeando no shopping, estava passeando no parque, né? As coisas eram assim. Hoje elas não são mais. Hoje as coisas são como são, né? Então eu acho que as pessoas elas têm que esse fato do isolamento, né, do risco de contrair uma doença muito complicada a qualquer momento, fez com que as pessoas elas tivessem a sua comodidade retirada, né? E também fez com que elas tivessem a ideia de controle quebrada, porque a gente tem essa ideia de que a gente controla tudo, né? A gente controla a nossa vida. Eu tô aqui conversando com vocês agora e amanhã eu posso ter um ataque de coração e morrer e não tá mais aqui. Já pensou que engraçado que seria? Não, seria engraçado nada disso. Com esse tipo de coisa que eu acho que as pessoas elas deveriam trabalhar na mente delas, né? Você queria falar alguma coisa? Uma vez, há muito tempo atrás, João, é muito engraçado, né? Como as coisas elas se encaixam. Eu lembro de um discurso do Dalai Lama, que ele dizia o seguinte: a gente realmente tem um crescimento tradicional do corpo, que é o nascer, aprender, criar uma compaixão por todos os seres, depois criar uma compaixão por uma divindade e viver em pró a esse fluxo do amor para todos os seres e para essa divindade. Aí eu falei: Dalai, você não conhece o Brasil. No Brasil é uma coisa diferente. Dalai, senta aqui, vamos conversar. Dalai, no Brasil não é assim. No Brasil a gente tem, dentro da acupuntura tradicional chinesa, 3 pontos que são os piores pontos do corpo humano. É o ponto, obviamente, do que você nasce, mas você tem o impulso sexual. Eu quero, né? A gente vive no mundo do Pac-Man. A gente brinca que é o mundo do come-come. O ponto da matéria, eu quero consumir, é meu, me dê. O ponto do instinto da sobrevivência, que é o que é meu, ninguém tira. E isso acaba com o ser humano. E a gente viu isso, inclusive, de uma maneira muito clara quando esse período de quarentena foi iniciado. Porque a gente, bem na semana da quarentena, a gente ficou sem água aqui em casa. Nossa. A gente não tem filtro, a gente compra a garrafa de água, né? Sim. E aí a gente saiu correndo no supermercado para comprar e ficamos assustadíssimos quando a gente chegou no supermercado e vimos filas e filas de pessoas com carrinhos abarrotados de coisas, né? E aí eu olhei para todas aquelas pessoas com todas aquelas compras, eu olhei para o Rodrigo e falei assim: nossa, ficou bem claro como o ser humano é, na sua maioria, né? Quando a coisa aperta, ninguém quer saber de ninguém. Eles saem pegando tudo
tudo é meu e ninguém tira. Isso é meu, não é mais seu, tá? A gente só queria uma garrafa de água. Então, me deixou muito chateada, né? Me deixou muito chateada ver tanta gente se comportando dessa maneira, né? Como a Rosa falou. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que saber lidar e, apesar de ter me deixado chateada, ao mesmo tempo, como a minha professora me ensinou, eu tentei exercitar a compaixão para essas pessoas, porque essas pessoas elas estão fazendo isso por ignorância, por medo, né? Por egoísmo, então, por egoísmo. Sim, por egoísmo, né? Então elas estão fechadas no seu próprio universo nocivo, né? Então eu fiquei com dó também dessas pessoas, né? Queridos, assim, nós estamos chegando no momento, né, de fechar o vídeo, senão, porque eu vou botar inteiro, tá? Vocês, até a abertura que eu adorei, né? Quer dizer, um pouco antes, quer dizer, eu vou praticamente nada, eu só vou cortar as câmeras aqui, mas só pra gente chegar, que já passou uma hora, senão o vídeo fica longo demais, tá fantástico. A gente já vai programar outros depois, tá? Outros assuntos que a gente quer a opinião de vocês, que é a experiência de... Podemos fazer uma live? Isso, a Rosa queria fazer a live, só que eu disse, não, João, não, Rosa, deixa eu organizar, porque a live, às vezes, as perguntas, eu adoro todo mundo, mas às vezes atrapalham, às vezes, pra gente poder, quer dizer, nós estamos aqui, eu tenho perguntas, a Rosa tem perguntas, quer dizer, aí entram aquelas outras perguntas rachando com uma outra... noutra estratosfera, né? Então, eu queria justamente para poder aproveitar bem isso, sem aquela interferência do chat que às vezes incomoda um pouco, né? Ajuda muito sempre. Mas hoje eu tinha dito, vamos fazer live. A Rosa falou assim, não, deixa eu... Mas vamos fazer a live, tá? Eu acho que quando vocês puderem, né, vai ser bacana. Então, só pra gente concluir, né, para bem, né, Rosa... A minha conclusão? Depois para mim fechar com eles daí. A minha conclusão é seguinte: nós temos universos, leituras de acordo com a sociedade, com a cultura, com a nossa história, com a nossa genética. Podemos aprender, mas não podemos radicalizar. Nós podemos identificar pontos que são construtivos e positivos para o indivíduo e para o coletivo, como nós estamos fazendo. Não, porque eu sei assim, não, porque eu tenho a minha religião. Nada, gente. São roupagens e leituras. No fim, cai no mesmo rio, como tu falou. Vai no mesmo mar. Tem pessoas que nem têm coragem, quer dizer, pegam o barco é mão, mas não entram para dentro do rio. Então, o que nós estamos fazendo é dizer, não importa a sua religião, olha, preste atenção como o budismo atua com a organização psicológica, racional e a sua essência. É bom, tudo que vocês falaram, muita coisa, nossa, eu faço da minha forma, mas bate. Não, a minha forma é melhor que a tua. Vamos unir, vamos fazer as rodas, as engrenagens, porque as pessoas estão precisando, viu? Eu estou muito preocupada, porque também isso vai tirar muita fé das pessoas. Rodrigo, Dani, por favor, os últimos pareceres aí pra gente e já agradecendo assim imensamente, muito bom, sabe, muito a você se disponibilizar, dar essa entrevista pra gente. A gente que agradece, Rosa e João, agradecemos muito mesmo, foi muito divertido conversar aqui com vocês. E as nossas palavras finais, que eu acredito que seja do Rodrigo também, né, é estimular as pessoas a... não é no sentido de comodismo, não é isso que eu quero dizer, mas assim, o ponto de vista budista, ele sempre tem a ideia de observar o que está acontecendo e olhar, as coisas são como são, não adianta se lamentar, né? Então eu acho que o importante é a gente manter a calma, ter paciência, aceitar essa situação que a gente está vivendo, não ficar se lamentando que, mas no começo do ano eu estava na praia, agora eu não posso ir mais, eu não posso mais jogar bola, eu não posso mais ir na casa dos meus amigos, né? Então assim, eu acho que
é a gente saber lidar com a situação que a vida está colocando pra gente, né? As coisas são como são, e aí você segue o fluxo, né? A aceitação do momento, né? É a aceitação Isso, do a momento. aceitação do momento. Não adianta, quanto mais as pessoas se lamentarem, quanto mais as pessoas ficarem nervosas, mais difícil vai ser. Eu acho que o momento agora é a gente saber lidar muito mais com a ameaça da doença fora de casa, é saber lidar com a nossa própria mente, né? Problemas a humanidade tem, né? Como o Rodrigo falou, né, que teve um aumento de outros problemas sociais, né, violência, coisa e tal, por conta da quarentena. A humanidade é assim, não tem jeito. Se não é o coronavírus, é outra coisa, né? A diferença é que às vezes a gente não fica sabendo das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Às vezes o nosso vizinho de cima, de baixo, do lado, sei lá, tá tendo um problema seríssimo e ninguém fica sabendo, né? Então, assim, a gente fica assustado com o que chega aos nossos ouvidos, né? Não com o que não chega. Então, assim, as pessoas, elas precisam tirar da cabeça delas de que a gente está vivendo realmente uma coisa, um apocalipse, né? Assim, no sentido de que o mundo vai acabar, que, né? Tirar essa histeria, porque problemas sempre teremos, a impermanência das coisas sempre vai haver, né? E eu acho que a inteligência, né, a sabedoria é simplesmente saber lidar com as coisas quando acontecem, né? Isso mesmo. E manter a calma. Mais alguma coisa, ou... Você sabe que você sabe que eu brinco com a minha mente? Eu brinco, parece que eu tô de castigo num quarto gigante, cheio de brinquedo. E que eu tenho toda essa diversão ao meu lado, ao meu redor, e que eu não preciso me preocupar com o mundo fora, porque essa aqui hoje é a minha realidade. Quando abrirem a porta e falarem, ok, pode sair agora, aí eu vou sair. Uhum. Enquanto isso, eu brinco no meu grande quarto, que são todos esses brinquedos que a gente tem, e a gente se diverte. Eu faço isso também. Ai, Pai. que bom que alguém faz. Porque eu nem vou comentar que eu faço isso, porque senão vamos dizer, a Rosa já tá chadinha de louca, mais um pouquinho. Eu faço o mesmo exercício que tu faz. Nem pro João eu falei isso. É verdade. Porque era só eu brincando. Eu achava tão louco, só eu, mas já que encontrei alguém que faz isso, bom, então não sou sozinho, tem mais gente fazendo essa O brincadeira. mesmo sintoma, Dani. O mesmo sintoma. Eu faço isso. E escolho os brinquedos ainda para usar. Faço, não, agora... Vamos nos divertir enquanto estamos de castigo. Vamos, eu faço isso. Que legal, João. Queridos, muito obrigado. Muito obrigado, E o que- gratidão. Obrigada, gente. O que a gente fala, né, e até está como nossa missão, que a gente fazendo, né, que é o que a gente viver bem para morrer bem, sabe? Eu acho que isso, quer dizer, Isso, a gente viver bem, viver essa realidade para morrer bem, porque a gente sabe depois, né, que se a gente não viver bem, vai acabar assombrando, né? E Ou assombrando deixando a uma gente. genética pesada. Isso, Por que a gente culpa tanto o passado? Por que a gente não enfrenta o presente? Não, porque é lá... Não, lá pode servir de exemplo, pode ter um peso energético, mas a hora que eu me posiciono, porque o presente muito é resultado de todos os fatos nossos e genéticos. Não, eu não quero isso, é brincar, eu quero esse brinquedinho, eu quero aquele. Agora, para lá, eu preciso também me posicionar para saber conduzir. Isso que a gente sempre arruma, como vocês falaram, desculpas. Queridos, muito obrigado. Muito obrigada, amados, foi um prazer. Eu que agradeço. Tá joia. Obrigada, gente. Falou, Um amados. beijo grande pra Beijo, vocês. beijo. Tchau, O tchau. cachorrinho tá aí dormindo? Ai, Foi eu pra fui sala. pra sala. Tá lá na sala. Querido. E vamos combinar a live então. Vamos sim. Então tá. Foi um prazer. Falou. Tchau, queridos. Muito obrigada. Tchau. Beijo. Vocês viram, gente, que legal, né? Então vai ter a live com o Rodrigo
e a Dani do canal Spock House. E a gente já está fazendo outras entrevistas também, né, que em breve a gente vai estar aqui dividindo com vocês. Agora, cada um na sua fé, nós vamos fazer gerar as rodas do cada um na sua leitura, se identificando, achando um, achando o outro, e vamos nos unir, gente. Nós precisamos, o nosso coletivo está muito pesado. Isso é uma forma de as rodinhas se unirem para amenizar o coletivo. Tchau, amados. Tchau, amados.